O ouro é o instrumento de investimento mais antigo e simples, mas hoje o preço do ouro está praticamente no seu máximo. Por que isso? Porque o ouro está em alta hoje. E sim, lembre-se, comprou na alta, rolou para... Então, no vídeo de hoje, vamos descobrir de onde vem o ouro, como o ouro deu origem a novas cidades, por que o ouro vale alguma coisa, como o ouro supera seus concorrentes, por que o preço do ouro só vai aumentar e o que pode derrubar o preço do ouro. Para entender por que o ouro é um recurso tão valioso, precisamos saber de onde o ouro veio em nosso planeta. Há diversas teorias sobre a origem do ouro. A primeira delas é que o ouro veio até nós do espaço, junto com meteoritos que caíram na Terra milhões de anos atrás. Foi exatamente nesses lugares onde os meteoritos caíram, formando depósitos de ouro com minérios. Ou seja, o cosmos nos deu ouro e nós enviamos a ele um Tesla. A segunda teoria também se relaciona com o espaço. Cientistas acreditam que o ouro na Terra veio da poeira espacial formada pela destruição de estrelas de nêutrons. Essa teoria é confirmada pela presença de átomos de ouro no Sol. De fato, uma porcentagem pequena em relação à massa total solar. Mas o fato permanece. A terceira teoria é que o ouro se formou ainda durante a formação da Terra. Isso ocorreu em temperaturas gigantescas na Terra derretida durante a atividade vulcânica. De todas as teorias, uma coisa é clara: o ouro é muito difícil de reproduzir. Com as tecnologias atuais na Terra, é impossível fazer isso. Embora não saibamos exatamente como o ouro se formou, sabemos com certeza que há muito pouco dele na Terra. E não poderemos reabastecê-lo de forma alguma. Sim, sei que outros metais como o ferro também são recursos não renováveis, mas temos muito mais reservas dele, por isso não é considerado um metal precioso. É assim que um homem calvo e peludo... O homem peludo se relaciona com seu cabelo calmamente, ele sabe que tem o suficiente, ele pode até raspar tudo, mas o homem calvo sabe que aqueles 3 fios de cabelo são tudo que ele tem e ele os valoriza mais e os espalha pela cabeça, embora seja feio, mas para ele é valioso. Vamos falar sobre o papel do ouro na história humana. Por que o ouro continua relevante ao longo de 7.000 anos desde a sua primeira descoberta até os dias atuais? Aqui tudo é muito simples. O ouro é o metal precioso mais antigo e popular da história. Os egípcios antigos sepultavam seus faraós com muito ouro, pois criam que seria útil aos governantes no pós-vida. Todo esse ouro, com mais de 5.000 anos, foi preservado até os nossos dias, praticamente em sua forma original. Isso é porque o ouro é um metal que não é suscetível à corrosão ou a qualquer outro tipo de dano externo, e só reage com um pequeno número de elementos químicos, como bromo, mercúrio ou água régia. Mas é improvável que você encontre esses itens em casa, no armário. Se você colocar um pedaço de ouro no seu armário, pode afirmar com segurança que o armário vai se desintegrar mais rápido do que algo acontecerá com o ouro. O ouro também tem um papel menor em várias religiões. Por exemplo, no budismo, o ouro é um metal muito respeitado. Tão respeitado que a maior estátua do mundo feita de ouro é o Buda de ouro, com 3,5 metros de altura e pesando 5,5 toneladas de ouro puro. Para você ter uma ideia, essa estátua tem ouro suficiente para fazer dentes chiques e modernos para cerca de 85.000 pessoas. Podemos lembrar da corrida do ouro nos Estados Unidos da América, quando uma enorme quantidade de pessoas correu para extrair ouro na esperança de enriquecer. Cidades inteiras foram fundadas ao redor dos locais de mineração de ouro, mas até hoje a maioria dessas cidades se tornaram cidades fantasmas, das quais todas as pessoas se mudaram após o fim da corrida do ouro. Por exemplo, a cidade de Goldfields, que se traduz como Campo de Ouro, ou a cidade de Auraria no estado da Geórgia, que recebeu seu nome do termo latino que se traduz como ouro. Acho que vocês entenderam. Conto tudo isso para que vocês entendam que o ouro, ao longo de toda a sua história, foi um metal precioso, valioso para o homem. Não tão valioso quanto um coletor de moedas de combate, mas ainda assim, pode-se dizer que estamos em uma nova era, sendo melhor investir em criptomoedas ou ações confiáveis de empresas com potencial de grande crescimento de capitalização. Talvez vocês estejam certos, mas vamos ao ponto em que o ouro supera seus concorrentes. A maior vantagem do ouro é que você pode comprar não apenas ouro eletrônico em qualquer bolsa, como ações ou criptomoedas, mas também pode comprar ouro físico. Pequenos lingotes de ouro podem ser facilmente encontrados em qualquer lugar, até vendidos no Ozone, mas é recomendável comprar em lugares confiáveis com certificação. O ouro físico também está no auge da popularidade agora, porque as pessoas estão cada vez menos confiando em ações, já que os números na tela não podem provar à nossa psique humana que possuímos algo, ao contrário de um lingote de ouro real que podemos tocar e ver. É assim que a garota, melhor físico do que a verdade, certo? Sim, a mulher terá valor, mas você pode tocar fisicamente nela. Outra vantagem do ouro físico é não precisar lembrar a senha da conta do corretor. Mas ainda precisamos manter a chave do cofre.
Ainda assim, é mais fácil abrir um cofre do que uma criptografia. Além disso, o ouro é um investimento mais vantajoso em comparação com outros ativos, pois após o início do conflito ucraniano, as contas russas em bancos estrangeiros foram congeladas. Isso incentivou outros países com contas no exterior a transferir seus ativos de bancos estrangeiros para reservas de ouro. Na China, US$ 775 bilhões em ativos estão em bancos norte-americanos. Esses recursos também podem ser congelados, assim como os russos. Mas o ouro físico que está no seu país ninguém pode bloquear. É por isso que nos últimos 4 anos mais ouro foi comprado na China do que em qualquer outro país. Mas a corrida para comprar ouro não é apenas na China, mas em todo o mundo. De acordo com pesquisas do Instituto Gallup, um instituto de opinião pública que realiza pesquisas independentes nos Estados Unidos da América, muitos americanos não estão cientes de certos fatos. Ele é considerado a fonte mais autoritária e confiável, não apenas nos Estados Unidos da América, mas também tem autoridade e confiança em todo o mundo. Segundo dados do Instituto, o número de pessoas dispostas a investir em ouro a longo prazo superou o número de investidores em ações ou ativos similares, evidenciando a crescente popularidade do ouro. Então, por que o preço do ouro só tende a subir? Tudo é simples aqui. Como mencionei, o ouro é um recurso limitado, do qual restam apenas cerca de 20 anos na Terra, ou talvez bem menos. Ninguém pode lhe dar dados precisos. Eu acho que você já sabe, já que está assistindo ao meu canal, que a demanda gera oferta. E se a demanda for alta e a oferta baixa, como no caso do ouro, o preço desse produto aumentará em progressão geométrica. Poderia encontrar qualquer exemplo histórico, mas seria entediante. Por isso vou lhe dar o melhor exemplo para o homem moderno. Táxi. Você já pediu um táxi e sabe que o preço não é constante e depende da demanda. Em um momento, o preço da viagem de táxi pode ser 70 rublos, mas meia hora depois, quando chove, à noite, quando o transporte público para ou quando há mais demanda, o preço pode se tornar 3, 5, 10 ou até mais vezes maior. Isso compensa a limitação dos taxistas. Eu acho que você pegou a alegoria com o ouro, e a limitação no sentido não é o desenvolvimento dos taxistas, mas a quantidade limitada de taxistas. Os métodos de obtenção de ouro também são relevantes. Atualmente, para isso, cavam enormes crateras, quebram minérios, dissolvem em produtos químicos e depois recuperam com a ajuda de outros químicos. Ou, como fizeram por milênios, lavam areia com ouro na esperança de achar ao menos um pequeno grão. Se tiver interesse, você pode ler sobre isso por conta própria ou assistir a vídeos no YouTube sobre mineração de ouro. Para nós, o interessante é que o processo de mineração é trabalhoso e custa uma quantia considerável, e o total de ouro extraído ao longo do tempo é de aproximadamente 8.000 metros cúbicos. Isso é um cubo com uma borda de 20 metros. Se for mais simples, é como um prédio de 6 andares, feito inteiramente de ouro. Se distribuíssemos todo o ouro do mundo igualmente, cada pessoa receberia um pequeno pedaço de menos de 20 gramas e menor que 1 centímetro cúbico, apesar de parecer impressionante. E tudo isso junto dá esse preço para o ouro, tudo por apenas 1 grama. Além disso, os preços do ouro podem oscilar drasticamente em qualquer situação instável no mundo. Por exemplo, em 2012, quando a operação na Ucrânia começou, muitas ações caíram de preço. Por exemplo, as ações do Sberbank despencaram, ou veja o gráfico de preços das ações da Gazprom, no qual vemos praticamente a mesma queda acentuada no preço. E o gráfico de preços do ouro é praticamente o movimento oposto para cima, provocado pelo medo das pessoas por seus ativos e pela fé na segurança do ouro. Posteriormente, com a acalmia, os preços das ações normalizaram. Eles foram seguidos pelos preços do ouro, aproximadamente na mesma marca de onde começaram. Um novo conflito ocorreu entre Israel e Hamas. Além disso, a tensão global e a instabilidade contribuem para a valorização do ouro após uma breve estabilização. O ouro também é um metal amplamente utilizado na indústria, especialmente na eletrônica, para revestir contatos e prevenir oxidação. Então, acontece que a escassez de ouro, juntamente com a tensão mundial e a necessidade de ouro em várias áreas de produção onde é usado, serve como um indicador de que o ouro crescerá muito mais do que nunca na história. Tudo está tão bom, mas há um porém que pode derrubar os preços do ouro. Como já mencionei acima, sobre a demanda e oferta, da qual se deduz que a demanda por ouro é enorme e a oferta é pequena. E é por isso que o preço do ouro é tão alto. Portanto, para que o preço do ouro caia, é necessário que a demanda por ouro diminua drasticamente ou que a oferta aumente significativamente. Vamos pensar em como a demanda por ouro pode cair. Para que a demanda por ouro caia, no mínimo as pessoas precisam parar de usá-lo como ornamento. E isso é praticamente zero. A demanda por ouro também pode cair se pararem de usá-lo na indústria. Por exemplo, trocar o ouro pelo paládio na eletrônica. Como o paládio tem propriedades semelhantes às do ouro, ele também conduz bem a eletricidade e não oxida. Apesar do paládio ser cerca de 3 vezes mais barato que o ouro, seu processo de aplicação é muito mais caro, tornando-o economicamente inviável.
Talvez em uma década, ao encontrarem um método mais barato de usar o paládio, ele possa substituir o ouro, mas a demanda por ouro ainda cairá pouco. Em geral, a demanda é clara, estável e provavelmente permanecerá assim. Mas como estamos com a oferta? Dados indicam que há apenas 25 mil toneladas de ouro disponíveis na Terra, uma quantidade muito limitada, e não conseguiremos obter mais do que esse número. Na Terra. Mas quem disse que o ouro só existe aqui? Este é o asteroide Psique, que é praticamente todo composto de metais. Ele contém tanto ouro que, se de alguma forma esse ouro chegasse ao nosso planeta, não só o valor do ouro seria desvalorizado, mas a economia de muitos países seria arruinada. Vale ressaltar que não escolhi este asteroide como exemplo por acaso. Em 2023, uma sonda será lançada para estudá-lo. No futuro, naves poderão ser enviadas para extrair metais preciosos dele. Mas isso não vai acontecer tão cedo. A sonda chegará ao asteroide apenas em 2029. Após isso, já é possível fazer previsões. Portanto, devido à escassez, o ouro está protegido contra quedas de preço nas próximas 2 décadas. Isso é compreensível. O ouro tem um preço, mas por que ele vale alguma coisa? E a resposta é simples, as pessoas acreditam nele. Sim, quase todo homem, no passado ou presente, acreditava ou acredita no poder do ouro. Isso explica o alto valor e relevância do ouro por milênios. Para onde pode nos levar o investimento em ouro? Ninguém na Terra pode dizer exatamente o que acontecerá no futuro, nem mesmo eu. O ouro pode te ajudar a manter ou aumentar seu dinheiro, mas provavelmente você não conseguirá altos ganhos com esse investimento. Guardar sim, aumentar seu estado sim, mas enriquecer não. Tive sorte de investir em ouro no início da operação especial e me beneficiei um pouco, mas no geral o ouro não cresce tão drasticamente. Mas sentar e esperar por algum conflito também é estúpido, porque não é um fato que isso vai funcionar. Ainda assim, o ouro não é um investimento volátil que pode render milhões de dólares em um momento e levar tudo no próximo. Ouro representa confiabilidade e estabilidade, não riscos. Se, por exemplo, você tem uma quantidade significativa de dinheiro, eu converteria 30% disso em ouro, o que seria um investimento de longo prazo que você não especularia. Outros 35% seriam ações e títulos de empresas confiáveis, que você distribuiria igualmente entre 10 empresas em partes iguais e esqueceria por alguns anos. Eu compraria várias moedas com 20% do orçamento. São dólares, yuans, francos e assim por diante. Eu investiria 10% do orçamento em criptomoedas estáveis, como Bitcoin ou Atom. Eu investiria 5% diretamente em uma criptomoeda de alto risco. Acho que vocês podem descobrir por si mesmos. Se você tem um pouco de dinheiro e precisa multiplicá-lo, já que não é possível comprar nada valioso com ele, eu investiria metade em ativos de alto risco. Eu alocaria a outra metade em ativos mais seguros. Mas o mais importante, não sejam idiotas. Não joguem nesses futuros, opções, binários, apostas, casas de apostas e coisas do tipo. Esqueçam completamente isso. Você nunca vai ganhar ou levantar dinheiro. Ah, e o cassino também não é para idiotas. Se você tem dinheiro sobrando e é rico, jogue por prazer, se desejar. E se você não tem dinheiro extra e acha que vai se levantar, vá para o hospital. Se você quer que eu fale sobre como os cassinos ganham dinheiro, enganam as pessoas e quais são os maiores jogadores do mundo, deixe um like e um comentário. E não esqueça de se inscrever. E por hoje é só. Obrigado por assistir, até mais!